raiva, medo, nojo, felicidade, tristeza, surpresa. Estas são as emoções básicas do ser humano e elas são encontradas em qualquer grupo étnico estudado. Estas emoções provêm de estruturas encefálicas muito antigas, que em conjunto são chamadas de sistema límbico. Antes de vermos estas estruturas, vamos entender o que são as emoções. Uma das primeiras teorias sobre a emoção foi proposta em 1884 por William James e Carl Land, e ela é contraintuitiva. Suponha que você tenha muito medo de aranhas e dê de cara com uma. Seu sistema simpático será ativado, seu coração irá disparar e sua respiração se tornará ofegante. Estas respostas são diretamente relacionadas à percepção sensorial da aranha. O sentimento que você tem é a emoção, ou seja, o medo, e ele não provém diretamente da percepção da aranha. O medo irá surgir em decorrência da sua percepção das alterações que ocorreram em seu corpo, ou seja, do coração disparar e tantas outras. Essa teoria era contrária à ideia predominante na época, que defendia que o objeto é que gerava a emoção, e o seu corpo se alterava frente a esta. James sugeria um experimento mental. Imagine que você esteja espumando de raiva. Se o seu coração normaliza os batimentos e você muda sua expressão, é plausível imaginar que sua raiva diminua. Ou seja, as mudanças corporais estavam causando a raiva, e não o oposto. Porém, em 1927, a teoria de James Land começou a sofrer forte contestação com a emergência da teoria de Cannon-Bard, proposta por Walter Cannon e modificada por Philip Bard. Esta teoria contestava a de James Land de forma inteligente. Se as mudanças fisiológicas geram as mudanças no organismo, como podem sentimentos diferentes como medo e raiva serem geradas a partir das mesmas mudanças fisiológicas, como o aumento da frequência cardíaca? Como animais e humanos com secção da medula, onde as informações não atingem mais o encéfalo, podem expressar emoções. Se chorarmos porque estamos tristes, deixar de chorar nos torna mais alegres? Atualmente, é considerado que ambos os mecanismos devem estar associados à origem das emoções. Veremos agora as estruturas que formam o sistema límbico. A primeira descrição para o sistema límbico vem em 1878, quando o neurologista francês Paul Broca observou que todos os mamíferos possuem na porção medial do cérebro estruturas corticais que diferem do córtex circundante. Como formam uma borda, do latim limbus, Broca a chamou de lobo límbico. Assim, o lobo límbico é formado pelo córtex ao redor do corpo caloso, especialmente o giro do cíngulo e o hipocampo. Por muito tempo, pensou-se que estas estruturas estavam primariamente associadas ao olfato. Nos anos de 1930, evidências sugeriam que algumas estruturas límbicas estivessem envolvidas com a emoção. O neurologista James Papez sugeriu que estas estruturas, na porção medial do cérebro, conectavam o córtex ao hipotálamo, o qual ficou conhecida como circuito de Papez. Um dos motivos que fez Papez presumir essa associação com a emoção era a presença do vírus da raiva no hipocampo de animais doentes. A raiva é uma doença que marcadamente afeta as emoções. O termo sistema límbico foi popularizado em 1952 pelo fisiologista Paul MacLean. Estudos experimentais demonstraram que algumas estruturas do lobo límbico e do circuito de Papez são de fato importantes na emoção. Outras, no entanto, como o hipocampo, não são mais consideradas estruturas importantes para a expressão da emoção. No entanto, hoje sabe-se que é muito difícil estabelecer um sistema para as emoções. O famoso caso de Phineas Gage, que sofreu um acidente em que uma barra atravessou seu crânio, é um exemplo. Apesar da gravidade da lesão, Phineas Gage sobreviveu e teve lesões principalmente no lobo frontal, que reconhecidamente desempenha funções na modulação das emoções. O sistema límbico é muito antigo na escala filogenética, de modo que mesmo mamíferos muito primitivos possuem
estas estruturas. Seus componentes podem ser divididos em corticais e subcorticais como apresentados. Suas funções e interações são extremamente complexas e muito longe de serem completamente elucidadas. Nesta imagem, podemos ver os principais componentes do sistema límbico e, como já mencionado, nem tudo aqui se refere às emoções, tendo também porções importantes para a memória e controle das funções vegetativas do corpo. O estudo das emoções é bastante complicado, visto que estas estão associadas a diversas regiões encefálicas. Nos estudos experimentais em animais, o medo e a raiva são as emoções mais estudadas, seja pela facilidade de evocar estas emoções, como pela facilidade de perceber sua manifestação. Sendo assim, o medo e a raiva são as emoções mais estudadas e estão muito associadas a uma estrutura pequena localizada no interior do lobo temporal, a amígdala cerebral. Estudos em macacos resos demonstraram que a remoção bilateral dos lobos temporais destes animais causa alterações comportamentais significativas, especialmente naquelas capazes de induzir o medo. Estas alterações ficaram conhecidas como Síndrome de Clover-Bush, em homenagem aos cientistas que a descreveram. Estes macacos apresentavam uma tendência exagerada de pôr objetos na boca, interesse aumentado por sexo e diminuição acentuada do medo. Um experimento chamado de paradigma do intruso humano é importante para entender este comportamento. Neste experimento, um macaco é deixado em uma gaiola e um humano desconhecido entra no recinto e o olha fixamente nos olhos. Macacos normais reagem com medo, enquanto macacos com remoção da amígdala não apresentam praticamente nenhuma resposta. A amígdala humana é dividida comumente em 3 conjuntos de núcleos: os córtico-mediais, central e basolaterais. A amígdala recebe aferências de todas as áreas do córtex e envia suas projeções principalmente ao hipotálamo. A lesão da amígdala em humanos é difícil de ser estudada devido à raridade das lesões exclusivas destas estruturas. No entanto, tem sido relatado em diferentes estudos a incapacidade dos indivíduos em reconhecer a expressão de medo em faces. Um estudo em particular, avaliando uma paciente com lesão nas amígdalas, revelou que a paciente fixava pouco tempo sua visão nos olhos da face com medo, o que lhe impedia de reconhecer esta emoção. Ao ser instruída a olhar mais nos olhos, ela então conseguia perceber a expressão de medo. As amígdalas possuem projeções para o córtex visual, o que explica o quadro apresentado pela paciente. A estimulação elétrica da amígdala em animais aumenta o seu estado de vigilância, medo e agressividade. Estudos em humanos onde faces apresentando diferentes emoções são mostradas demonstram que a amígdala é ativada nas imagens com medo e agressividade, indicando que ela é especialmente importante no reconhecimento destas emoções. Um fato interessante sobre o medo é que este pode ser aprendido. Imagine uma mãe que tem pavor de baratas. Seu filho pode desenvolver o mesmo medo. O medo também pode ser transmitido socialmente através de histórias, o que é conhecido como transmissão social do medo. Vários experimentos em animais mostram o papel crucial da amígdala. Por exemplo, um coelho pode receber um pequeno choque toda vez que uma lâmpada acende, e logo o animal estabelece a conexão. Rapidamente, o animal passa a temer o acender da lâmpada. No entanto, se suas amígdalas forem removidas, este medo é em muito reduzido, demonstrando que o medo aprendido é fortemente dependente da atividade das amígdalas. Experimentos de imagem em humanos revelam o mesmo. A amígdala é crucial no medo aprendido. A raiva é outra emoção bastante estudada, vista que está associada ao comportamento agressivo, que é facilmente percebido. Também está diretamente associada à amígdala, portanto, é de se esperar que lesões na amígdala diminuam a agressividade, e de fato, diminuem. Experimentos envolvendo colônias de macacos resos mostram que se o líder da colônia sofre uma cirurgia de remoção da amígdala, ao ser reintroduzido na colônia,
este animal vai para a última posição na escala hierárquica. Isso ocorre pois os outros animais descobrem que podem desafiá-lo sem muitos riscos, pois sua agressividade está muito diminuída. Em humanos, já foram realizados procedimentos cirúrgicos de remoção da amígdala para redução da agressividade. No entanto, hoje esse tipo de tratamento é geralmente o de última escolha. O hipotálamo é outra estrutura associada à raiva e comportamento agressivo. Alguns experimentos cruéis para os padrões atuais ajudaram a elucidar o seu papel. Em cães, a remoção do telencéfalo torna animais dóceis em animais agressivos que reagem com violência à menor provocação. No entanto, se a lesão for minimamente estendida para pegar a parte posterior do hipotálamo, tal comportamento agressivo não ocorre. Isso indica que a porção posterior do hipotálamo é importante para o comportamento agressivo e que o telencéfalo inibe este comportamento. Em gatos, a introdução de eletrodos que estimulam o hipotálamo também gera resultados curiosos. A estimulação do hipotálamo medial gera um padrão de comportamento de ameaça de ataque, com aqueles que o animal se sente ameaçado. Já com a estimulação do hipotálamo lateral, o animal apresenta agressão predatória, atacando o rato na mesma gaiola. O hipotálamo envia estes sinais através de vias para duas regiões do tronco encefálico, a área tegmentar ventral e a substância periaquedutal. A área tegmentar ventral está associada à agressividade predatória e recebe projeções do hipotálamo lateral. Já a substância cinzenta periaquedutal recebe projeções do hipotálamo medial e está associada à resposta agressiva frente a ameaças. Se estas áreas forem lesadas, mesmo que o hipotálamo esteja íntegro, as respostas são prejudicadas. A agressividade é inversamente proporcional à atividade serotoninérgica, ou seja, quanto menos serotonina nas sinapses cerebrais, maior tende a ser a agressividade. Para entender melhor, veja nosso vídeo sobre psicopatia. O link está na descrição. Como vimos, o sistema límbico é formado por diversas estruturas, não necessariamente associadas às emoções. Vamos ver as funções destas estruturas de forma geral. O giro do cíngulo está diretamente associado aos comportamentos motivados. Para que o indivíduo realize tarefa e se empenhe em atividades, o giro do cíngulo é essencial. A disfunção desta estrutura está associada à depressão. O giro parahipocampal é importante para reconhecer cenários. Por exemplo, reconhecer que um gato está na cozinha. Também é importante no reconhecimento dos contextos sociais. Uma estrutura volumosa e de papel bem conhecido é o hipocampo, crucial para a memória. O paciente que foi fundamental na compreensão do papel da memória do hipocampo foi Henry Molaison. Ele sofria de crises epiléticas e em 1953 foi submetido a uma cirurgia que removeu o hipocampo e o giro parahipocampal. Após a cirurgia, Henry se tornou incapaz de converter memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. Quando lhe era dado uma lista para decorar nomes e números simples, ele era capaz de responder de imediato, mas 5 minutos após, sequer lembrava que tinha lido uma lista. Este tipo de perda de memória é chamada de amnésia anterógrada. No entanto, recordava normalmente de eventos da infância. Curiosamente, somente a memória declarativa foi afetada, aquela no qual o indivíduo conscientemente fala sobre fatos e experiências. A memória não declarativa não foi afetada. Assim, ele era capaz de aprender novas habilidades, já que a aquisição de habilidades envolve plasticidade em diversas áreas do cérebro. O fórnix é a principal via de saída de sinais do hipocampo e, desta forma, também aparenta ter papel na memória. O córtex órbito-frontal está diretamente relacionado ao planejamento e tomada de decisões e recebe muitas aferências da amígdala. Assim, está associado ao processo de tomada de decisão de acordo com o contexto emocional. Outra região relevante é o núcleo accumbens, estrutura principal no sistema de recompensas do cérebro. Este núcleo está associado a uma variedade de sensações,
como aversão e prazer, sendo uma das principais estruturas para o aprendizado pavloviano. É também a principal estrutura envolvida nos mecanismos associados ao vício. Animais colocados em condições que eles mesmos podem acionar uma alavanca que estimula seu núcleo accumbens através de um eletrodo irão acionar a alavanca para obter prazer até a exaustão completa. Como deu para perceber, o sistema límbico é muito complexo e suas funções e conexões vão além das emoções. Na descrição tem links de alguns vídeos associados a este tema que pode ser de seu interesse. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!